Então, Davi Sender aqui comigo, né, não é sentado de frente para Gabi, é ao lado de Neila. Sim, é mesmo. E eu quero começar apresentando você. Davi, não é possível, não dá, não cabe apresentação que dê conta de quem é o Davi. Mas tem algumas coisas que resumem, e a gente pode dizer que Davi é escritor, Uhum. né, teve participação nesse livro, esse livro de autoria inteira, e tá saindo um quentinho, né, Davi? Tá saindo mais um agora, versão estendida. É. É. É a primeira vez que eu fiz, eh, eu estava num momento da minha vida e eu resolvi escrever, focar um pouco mais nos transtornos psiquiátricos inicialmente. Acabou que eu percebi que o livro, ele as pessoas mais letradas estavam lendo, estavam sentindo até uma certa falta de aprofundamento, né. Na verdade, até entra com um pouco de sabotador de perfeccionismo, né, porque eu mesmo acabei demorando quase 15 meses para escrever mais 200 páginas. Eu fiz praticamente um outro livro, Sim, né, mas no final das contas, ficou, dizem que é uma gestação, né, então no final saiu um filho completo. sim. Dessa vez eu estou muito, muito, muito orgulhoso dessa nova edição. A experiência número um, quando você escreveu o primeiro livro, como é que foi? Foi bem desafiador, né? Foi muito desafiador. Foi mais do que agora? Em parte foi, porque, agora o meu maior questão, na verdade, era eu finalizar os textos. No Uhum. primeiro, o maior desafio, na verdade, era lidar com as pessoas que estavam trabalhando com o livro, entende? Sim. Era mais um problema, institucional. E tinha a questão de ser a primeira equipe, você não conhecia o Não, processo, né, Davi? não conhecia. Isso te deixou bastante. A gente imagina, na verdade, que os processos dentro de uma editora vão ser, de maneira geral, mais assistenciais do que são, Uhum. né. Sim. E, É né, tipo, eles sabem fazer isso, aham. e a gente devia só entregar, É, só que não é assim que acontece. não é assim que acontece, né, Sim. mudou bastante, né, então, assim, hoje a gente tem pessoas que fazem, né, assistência editorial, é um trabalho à parte, eu não sabia, Sim. né, E quantos assim, profissionais envolvidos até agora? se a gente contar os demitidos. Se Se a a gente gente contar os contar os demitidos, demitidos. foram muitos, assim, acho que foram lá ao todo ter sido uns 6 revisores, talvez mais, porque, eu demiti vários no caminho, que eu falei assim: Aham, "Não, não, não, não", aham. acho que no final, deve ter sido uns 10, talvez mais, É. mas é muita coisa. Então pensa bem, o tempo que você precisou dedicar, É, a quantidade de pessoas envolvidas e todo o resto sobre a perspectiva não só de tempo, mas dinheiro, né. É muito complicado, escrever lançar um livro, né. muito. Assim, a gente fala assim, né, não é um dia por página, não. Tipo assim, bota aí, 3 semanas por página no mínimo, né. É uma Nossa. coisa, não é? A gente parar pra pensar. O meu foram 3 minutos por página. Cara, mas é isso que dá assertividade. Essa é a diferença de uma pessoa Bom, assertiva, só não né. sei, tipo, né, o seu livro novo, 300 e tantas páginas. 350, é. Pois é, o meu com muita decoração deu 100 páginas. Põe E vai muito figura, mais ao ponto. mas a pessoa pelo menos se diverte, né. Não, o seu vai mais ao ponto, é a melhor coisa, né, a pessoa aprende rápido. E o Aí que você que a fala: gente pode esperar do livro? O que a gente pode esperar do livro, na verdade, é uma forma bem mais ousada de falar sobre saúde mental e de desestigmatizar a psiquiatria. O que a gente pode esperar dele também é uma tradução da neurociência desde de áreas, na verdade, muito assim, de áreas muito avançadas em uma linguagem muito acessível. Uhum. E o que eu fiz, na verdade, com esse livro foi, transformar elementos do nosso cotidiano e da psicopatologia, dos transtornos psiquiátricos, em uma narrativa que transforme, que nos faça refletir sobre o nosso cotidiano. Então, no sentido de que, se você entende sobre os preconceitos, o estigma da saúde, dos transtornos mentais, você de fato entende que você pode fazer para a sua saúde mental. Então você não precisa ter um transtorno ou É adoecer. preventivo, então, É, a gente pode dizer isso. sim, A gente pode dizer que a psicoeducação é uma prevenção. sim, sempre é prevenção. Sim. Ela E quando a gente pega no consultório as pessoas que estavam desavisadas sobre,
Porque o que é que vem para o consultório, né, Davi? São pessoas que não sabiam. Uhum. Então, quando a gente coloca um tanto de cultura a respeito, as pessoas passam a saber. Quando elas passam a saber, elas tiram o processo do inconsciente e traz para a consciência. E a consciência, ou como diria Goleman, né, autoconsciência, autorresponsabilidade vai gerar automotivação e Uhum. inteligência emocional. Sim. Então a gente pode dizer, eu penso, que você como profissional, psiquiatra, e aí tem a lista, né? Psiquiatra, professor, escritor, empresário, Uhum. Marido, dono de cachorro, amigo. marido, dono de cachorro, muito bom, amigo, Muito bom. afilhado. Afilhado. Ai, gente, é uma fofoca boa, né? Porque eu sou madrinha dele. Desculpa. É mesmo. Ah, É mesmo. E ocupa esse papel. Né? Coisa que ocupo. a gente. Até para tomar conta, né, meu amor? Exatamente. É aquela tipo assim. Principalmente. E aí, Davi, achei legal a gente conversar, primeiro porque você está nesse momento e como eu sei da sua dedicação por várias vezes, né? Davi, vamos em tal lugar? Davi, vamos viajar para tal lugar? Davi, tá tudo pago, vamos! Não, eu não posso, não, eu estou estudando. É muito comum isso, não, eu estou escrevendo, Foi. né? E porque você sente um tesão em fazer isso mesmo, né? É. Isso move você. Muito. Eu sempre falo assim que dentro da minha história eu decidi pela psiquiatria com 12 anos, né? Então a gente está falando sobre agora o filho da nossa amiga, né? Que gostava de coisas de reforma, não sei o quê. Todos os trabalhinhos de escola que tinha feira do conhecimento, na escola era super progressista. Então poderia falar sobre qualquer tipo de temática em feira de ciências, desde Coca-Cola a movimento hippie. Mas eu sempre escolhi a parte que trazia para a mente, ou medicinalmente. Então eu lembro, quinta série, né? Ervas místicas e medicinais, foi depois Poderes da Mente, depois foi sobre Quinta série. psiquiatria e, por fim, acho que oitava série foi sobre hipnose. Todos os temas escolhidos foram esses. Gostava muito, né? E aí eu decidi, já com 12 anos, eu falei, não, eu quero ser psiquiatra. E então todos os livrinhos, lembro, super interessante na época, tinha aquelas coleções que tinham de revista que você comprava, tipo Pedras Preciosas, lembra que o pessoal fazia Aham, coleção? aham. Sempre que tinha coisa da mente, eu tinha em casa todas as coleções. Então, até hoje, para mim, ler sobre esse assunto me deixa cada vez mais curioso, né? E a gente vai abrindo leques, querendo saber mais. E tem uma coisa muito legal, eu acho que a gente sempre eu sempre lembro da curva de Dunning-Kruger, Uhum. né. Eu sempre gosto de perceber quando eu tô no Vale dos Desesperados, né, que a gente é aquela, né, o pico da estupidez, né, e aí você entra no Vale dos Desesperados para depois falar que, assim, ficar um pouquinho mais confiante. Eu gosto de perceber quando eu sempre acho que eu tô lá no Vale dos Desesperados, que eu caio É, assim. e é a questão do. Você nunca procura algo com tanto afinco na vida se aquilo de alguma forma não te atravessa ou não te desespera. Sim. E vem daí o seu talento, Uhum. vem daí, vem da sua história, vem de como você se viu e parecia que estava diferente, Uhum. né? Você sempre teve essa sensação. E eu acho muito engraçado, porque as pessoas que são diferentes deveriam ficar felizes com isso. Ah, elas querem, eu quero ser igual, eu quero ser comum, É, por que que eu não sou, né? é. E a gente então entra, né? Hoje na nossa profissão, você na sua, eu na minha, a gente junto também. Eu acho que a dor vivida, a sua, a minha, as nossas dores, Sim, é que faz a gente de fato respeitar muito a dor do outro, eu concordo absolutamente. porque a gente sabe que dói mesmo. É, eu concordo com você. Eu acho que a Neila, né, fala assim, você sempre trabalhou muito com propósito, era uma coisa assim, na verdade, um dos elementos que sempre me fez, no início, principalmente, assim, falar assim, vou indicar pra Neila quando a pessoa falava assim, não sei, não conheço o meu propósito, né, então assim, era dentro daquela linguagem, na época, eu falava assim,
vai pra Neila. Certamente ela sabe o seu. Ela descobre o seu. E Se quando a ela não gente. descobrir, ela inventa. Ela inventa você vai sair de lá com um obrigado, entendeu? Nossa, tem muito descobrir. E é verdade, assim, você sempre conseguiu assim, pegar as pessoas e ver o que elas conseguem, assim, o que ela consegue contribuir, né, com como ela simplesmente é. E isso, eu falo isso porque quando a gente faz alguma coisa que vem de uma necessidade de mudar o mundo baseado em algo bom porque você não quer que as pessoas passem por aquilo, Sim. né? Ou você quer que as pessoas experimentem a mesma coisa positiva que você teve, é com muita força, com muito gás, né? E com muito amor que a gente consegue dar continuidade ao nosso trabalho. Isso é o que da humanidade, né, Davi? Uhum. Porque a gente pode ter todo o conhecimento. Quem fala isso? Jung. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ter tudo, mas quando você estiver diante de uma alma humana, se lembre que é uma alma humana. Ela não virou objeto de estudo, ela não virou algo que você precisa consertar. Sim, E isso é muito bonito, né? A gente não é, precisa consertar, a gente precisa é, compreender, amar, acolher. sim. E assim, com o conhecimento, criar um tipo de condução. Mas é sempre bem linear, né? Não existe essa hierarquia. E é disso que eu quero falar, Uhum. né? Quando todo mundo. Bem, assim, o Davi, ele é um sucesso, né, gente? Ele é Eu pop. saio insuportável daqui toda Ai, vez, ele é eu saio um pop. nojo. E aí, quando eu falo, às vezes, eu estava no Rio uma época, lembra? E aí Eu estavam lembro. comentando sobre o Davi na mesa. Ai, um psiquiatra lindo você. Jovem, você precisa de ver como é que ele fala. E eu pensei, só pode ser o Davi. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí a menina mostrou, é esse Sender. Eu falei assim, ele é meu afilhado. Ai. Ai. Aí o pessoal, mentira. Eu falei, é sim, vou ligar pra ele. E liguei. Eu lembro onde eu tava, fiquei Aí com todo mundo ficou vergonha. gritando no telefone, É. ai, você é lindo e tal. Tá Eu cheio de lembro onde eu tava, tiete. gente. Eu lembro onde eu tava na minha casa, com vergonha. Eu fiquei E ele, vermelho. ai, que vergonha. É, com vergonha. Mas é a sua amorosidade, é o seu jeito fácil de falar as coisas. E na perspectiva de quem te conhece, a gente nunca deixa de falar, eu sempre te falo isso. E eu fico dizendo que eu não posso falar isso, eu não posso falar de verdade, porque aí eu fico desse jeito que eu tô ficando. Me dá vontade, eu fico emocionada. Porque a gente se conhece há muito tempo e o jeito que você faz as coisas é um jeito muito diferenciado. E eu sei que quando a gente está fazendo alguma coisa que é diferenciada, a gente não tem noção do quanto é. É. Além de saber unir as pecinhas ou separar. Parece que você faz cálculo muito bem feito das coisas Uhum. sem fazer nada com isso. É a sua genialidade, é o que Deus te deu, né? O seu aparato para você distribuir. E você distribui bem. Então, quando eu falo em Davi Sender, eu estou falando de um psiquiatra cheio de alma. E isso não é uma coisa muito simples de encontrar. Quando eu estou perto de você, eu sinto que eu tenho valor. E eu já te falei que você é a minha autoestima, né? Porque quando eu não estou acreditando, quando eu estou pensando que o que eu estou fazendo tá banal, você sempre tem uma fala especial para mim. Eu sei que ela é cheia de verdade, É exatamente o que eu ia falar agora. Foi o que é cheio de mas são verdade. as verdades que a gente nunca acredita sobre nós, É. né? Então, é uma honra para mim estar recebendo você aqui e para falar e para deixar todo mundo curioso com um livro novo. Então, 2025 o 2025, livro vai estar aí, livro de gente. Davi Sender para a gente comprar, disse o Fred, que vai bombar. Deus, eu sou Fred. Deus, Uhum. eu sou Fred, eu ouço E quando você experiência. falou a neurociência, tem aí uma costura com um projeto que o Fred também está fazendo, que está também Uhum. tendo essa pegada. Fred vai ser a próxima pessoa que eu vou entrevistar. Então, assim, eu tô cheia de gente inteligente do meu lado, eu tô começando a ficar melhor, assim. Ah, esse povo, a gente. Estou começando a pegar por, como é que a gente fala Por quando pega? osmose, Osmose. é Eu a gente que vou pega, a gente. A vou gente que conseguir. pega.